Olá, no ar o Gente da Gente, esse programa que entrevista as pessoas que nos ajudam a contar a história de Divinópolis. Esse ano você sabe que nós estamos comemorando os 100 anos do rádio. E sempre quando eu vou falar de rádio, ainda mais falando hoje com gente do rádio, eu gosto de repetir a historinha do rádio. O rádio foi inaugurado em 1922 com a primeira transmissão feita lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, que era a capital da República, e naquela oportunidade nós tivemos vários discursos do presidente da época, do grande e batalhador para que o rádio se desenvolvesse, Roquete Pinto, e aí esse ano nós estamos comemorando 100 anos daquela primeira transmissão. E hoje nós vamos conversar com alguém do rádio. Lembrando, antes, que o nosso programa tem o apoio cultural da Unimed, tem a direção de jornalismo de Flaviano Cunha, edição de Lorena Faria e a produção e operação de Lincoln Clóvis. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com alguém do rádio. E eu gosto muito de conversar com o pessoal do rádio e tal, porque tem história, tem resenha. Vou conversar aqui com o Zé Ailton, comunicador, contato comercial. Zé Ailton, um grande abraço, seja bem-vindo aqui ao nosso Gente da Gente. Garcia, é um prazer estar aqui, eu fiquei muito lisonjeado e, lógico, orgulhoso de estar aqui nesse programa, principalmente por ser você apresentando, que é um cara que tem uma longa história no rádio, tem uma longa história no esporte, é um cara que eu me espelhei muito quando comecei, a gente teve um contato muito bom e é um prazer estar aqui hoje. Ô Zé, primeiro você foi comunicador ou você já entrou direto de sola como contato comercial, como esse elo, entre a rádio, no caso o rádio, e o comércio, a associação comercial, CDL? Como é que foi a sua história de princípio até chegar nos dias de hoje? O Garcia, na verdade, eu caí no rádio de paraquedas. Não foi uma coisa programada, não foi uma coisa que eu pensei com antecedência. Eu vim para Divinópolis através do Carlinhos, que é o boi rouco, o Carlinhos, o menininho. Então, ele me trouxe para Divinópolis para conhecer a rádio e tal, e falou, você vai trabalhar comigo. Chegou aqui, aí ele saiu naquela loucura dele, eu fiquei na recepção e acabei conhecendo o rádio indiretamente através do menininho. E aí comecei a conversar, na época tinha o Múcio Teixeira, o primeiro aperto que eu passei em rádio foi com ele, Múcio Teixeira, que é um dos melhores comunicadores que eu conheço de rádio, principalmente em leitura e informação, então eu gosto muito dele e foi o primeiro cara que me fez o aperto e começar em rádio. Ele simplesmente me deixou no estúdio da Eldorado, na época era Eldorado FM, oi, fica aí que eu vou ali tomar um café. Eu, não sei mexer e tal, não, fica aí que você vai dar conta, que aqui você abre o microfone, aqui você faz... Cara, e foi assim, saiu do estúdio, eu fiquei passando aperto, trocando de música, lógico que o microfone eu não mexi, porque não tinha nada de comunicador na época. Era o velho acetato ainda? Era vinil e cartucheira ainda. Vinil. Era cartucheira e vinil ainda. Então foi esse o primeiro aperto, daí a partir daí eu falei assim, se você quiser começar a trabalhar em rádio, o convite está feito. Então eu comecei como operador de áudio e fui aprendendo o que se tinha em rádio. Aí disso eu fiz locução na época da Eldorado, no finalzinho da Eldorado, depois passou para a Nova FM, hoje é Nova Sertaneja, e fui para 94, chamado do Sérgio Souza, que foi um cara que esse fez muita diferença na pessoa que eu sou hoje, porque, na minha opinião, é um dos melhores diretores artísticos que eu conheço, cara. Ô Zé Ailton, você despertou aqui a minha curiosidade e também me surpreendeu por você falar no Múcio Teixeira, que é filho do nosso saudoso Antônio Teixeira, que era comentarista esportivo, E mais uma descoberta do nosso glorioso Carlos Gomes, o menininho. Agora só falta você falar assim, não, eu sou de Oliveira, sou conterrâneo e tal, do Carlos Gomes, é isso? Pois é, a história é essa. Eu sou de Oliveira, a mesma cidade do menininho, e eu fazia, antes de vir para cá, ajudava ele no esporte. Ele fazia Flamengo e SWAT em Santo Antônio do Monte. Eu fazia reportagem de campo e acompanhava muito o menininho nesses jogos de interior. Nunca tinha feito Divinópolis. Mas eu fazia muito Santo Antônio do Monte, acho que Itapecerica, essas cidades aqui perto, eu acompanhava muito ele como repórter de campo.
Então foi onde eu tive esse contato com o menininho e ele me trouxe para o rádio. É uma história, pelo menos, eu até brinquei com o Zé Ailton aqui, olha, eu não costumo conversar com os entrevistados antes, para deixar que o papo vá fluindo e a gente vai descobrindo essas coisas, porque se conversar antes, eu não ficaria tão surpreso igual eu estou agora, de saber que o Zé Ailton o quê? Anunciação. Zé Até Ailton, o nome ajuda. Né? É verdade. Parente do Alceu Valença, não, né? Não. Então, eu geralmente não converso antes justamente para ser pego de surpresa, para viver essa emoção. Eu jamais imaginaria que o Zé Ailton tivesse começado a carreira como repórter esportivo e tal. Ele sempre foi muito ligado, negócio de futebol. E como é que você começou, então, como comunicador de rádio, no rádio musical? Você já explicou aí, mas assim, para valer que você deu aquela deslanchada. Começou justamente nessa época que o Sérgio Souza estava naquela transição de Castelo Branco para 94 FM. Então, nessa transição, o Sérgio me convidou, eu saí da Nova, que eu estava na Nova na época, que já tinha transformado de Eldorado para Nova, e eu saí da Nova e fui para a 94 fazer madrugada, ou seja, eu fui aprender a fazer rádio de 7 da manhã até, ou melhor, de meia-noite às 7 da manhã. Então esse é o horário que eu aprendi muita coisa, tanto na comunicação, porque eu lia, tipo assim, muita coisa durante esse período, que era um período tranquilo para fazer locução, e eu tinha a leitura como um modo de distração e não ficar com sono durante a madrugada. Então eu lia muito. Comecei a fazer algumas imitações na época, que era uma área que eu gostava muito, e comecei a fazer locução nessa época a convite do Sérgio Souza. Eu conheço a sua história principalmente, porque eu cheguei um pouco mais tarde a Divinópolis, a partir do momento que você já era contato comercial. Como é que você parou então? Ou você continua? Ou está aí na madrugada, eu não estou sabendo. Hoje também não tem mais madrugada ao vivo, porque é tudo na base da internet. Hoje é bem mais fácil, né, Garcia, do que antigamente. Mais fácil. Pois é, mas aí essa transição... Tem um home office, né? Muita coisa feita de casa, né? O pessoal faz locução de dentro de casa e a gente acha que está no estúdio. Então hoje é muito mais tranquilo e o equipamento e esse boom que deu a internet ajudou muito o veículo rádio e as comunicações de uma maneira geral. Mas essa transição também se deu ao conhecimento. Eu vim, sabe, pegando uma longa bagagem, eu fiz 32 anos de rádio, é muito tempo. Então, com essa bagagem toda, sabe, eu já tinha 20 anos, 18, 20 anos de rádio. Eu andava muito com o Zé Renato, que era um contato comercial da rádio, não é mais. Hoje ele é representante comercial e ele ficava, não, cara, você conhece todo mundo, você tem uma entrada boa nas empresas e tudo, você conhece todo mundo de loja, vai vender, vai mexer com publicidade. Eu ficava, não, isso não é minha praia e tal, e tal. Aí um dia eu resolvi começar. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro contrato que eu vendi foi um contrato de evento, cara. Uma festa que a Consuelo estava fazendo. Então ela me procurou, eu já conhecia. Aí ela foi a minha primeira cliente de mídia e de publicidade na Rádio 94 já. Então começou com esse despertar de dentro para fora. Ou seja, quando você conhece uma coisa que dá certo, o que pode dar errado, é mais fácil você vender, é mais fácil você colocar aquilo como prioridade e ser mais assertivo para quem está te comprando. Comunicar, fazer locução, tudo isso é uma paixão muito grande. Não deu para conciliar as duas coisas, não? Garcia, até dá. Eu faço locução hoje, mas muito esporádico, muito de vez em quando, mas na área comercial. Ou seja, eu gravo alguns spots, com parceria do Eric, do Milton França, do Sérgio Souza. Então, a gente grava alguma coisa de vez em quando, até para não deixar essa vaidade de lado, porque é real o que você está falando, é um vício. E faço também, cara, o ao vivo, que eu gosto muito, de estar com gente, de estar, sabe, no meio da população, de ter esse feedback TED a TED com o ouvinte de rádio, principalmente. Então, tem a Blitz, que eu levei ela por muito tempo, e tem os ao vivos que eu faço dentro da loja, dentro da empresa, sabe? Como se a gente estivesse fazendo uma ação externa mesmo. Então, isso eu acabo fazendo até hoje. Aquele rádio, vamos dizer assim, raiz e coisa e tal, você não faz mais, né? Que é estúdio, tal, hora certa, roda a música, comenta, faz
uma divulgação de alguma coisa? Isso não tem mais não, né? Na Esse, sua vida. Na minha vida, esse não tem mais. De vez em quando bate aquela saudade, mas passa rápido. Essas resenhas de rádio são realmente importantes, né? Ô Zé, eu já peguei você como um dos campeões de venda, até servindo de exemplo nos encontros com o Mairinque Pinto de Aguiar Júnior, que é o presidente do sistema MPA, ele sempre citou você, muitas vezes como o maior vendedor, vamos colocar assim no linguajar popular, né? E como exemplo do que é um contato da rádio no comércio e nas entidades que gerem a publicidade, a associação comercial, etc, etc, etc. Ô Garcia, você está falando Mairinque Júnior, é um cara que eu devo muito também, foi um cara que eu aprendi muito, é um cara que você conhece há mais tempo, conhece muito do assunto vendas, é um empreendedor nato. Eu nunca vi alguém com tamanha, sabe, habilidade para mexer com o ser humano e com o que é publicidade e comunicação. Então, muito do que eu aprendi com ele. E esse sucesso que eu tenho, eu não posso, sabe, deixar isso de lado, ser falsa modéstia, mas esse sucesso que eu tenho na minha vida hoje, como vendedor, como um dos contatos que mais vendem em Divinópolis e toda a região, vem daí, cara, vem da experiência, vem da bagagem que eu tenho. Da convivência, né? Da convivência, porque vender é isso. Vender é você ter um bom contato com aquela pessoa que está te comprando. Porque acaba que a maioria das pessoas se tornam seus amigos, ou seja, quase todos os meus clientes, com raríssimas exceções, são amigos que frequentam a minha casa, frequentam a minha vida pessoal. Então isso é um elo que com certeza vai ficando cada dia mais forte e eu conheço muita gente devido ao veículo rádio. Então, como eu sou uma pessoa conhecida hoje, de dentro para fora, cito mais uma vez que eu comecei no rádio, eu era pequenininho, vim para Divinópolis, eu não conhecia nem uma pessoa. Eu falo isso para o povo, não, mas você não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém em Divinópolis. A única pessoa que eu conhecia, que aqui estava, era o menininho. Aí eu vim conhecer o Múcio Teixeira, vim conhecer Sérgio Souza, vim conhecer o Mairinque. Então, tudo isso, cara, foi uma construção que, graças a Deus, deu muito certo. Então é um belo exemplo, né? Principalmente nos tempos de hoje, em que se fala muito que com o avanço da tecnologia, o rádio não teria um bom destino. Você não concorda com isso não, né, Zé? Pelo contrário, eu discordo 100% disso, porque há muito tempo atrás alguém falou que o rádio não duraria, isso em 1952. Uma pessoa muito famosa, não vou citar nomes, mas a gente teve isso na palestra dos 100 anos de rádio, citou que o rádio não duraria 10 anos, isso em 1952. E o rádio está aí hoje, 2022, firme, a cada dia que passa mais forte. O rádio é uma coisa que ele une muito a comunicação. Ele pega a rede social, ele pega a internet, tudo isso vem agregar valor à rádio. Porque rádio é sabe, eu acho que é uma coisa que nunca vai morrer. Pela paixão que a gente tem, que eu tenho, que você tem, que a maioria das pessoas que mexem com rádio tem, a gente não faz por dinheiro, dinheiro é consequência. Aí quando você fala, televisão, não, televisão envolve outras coisas, envolve vaidade, envolve, sabe, um profissionalismo e um mecanismo gigante por trás das câmeras. Agora, quando você fala de rádio, rádio não, cara, rádio não tem tanta essa vaidade, já teve há um tempo atrás, quando eu entrei para o rádio em 90, rádio era uma coisa, tipo assim, outro patamar, todo mundo tinha um locutor como, é o cara. Hoje isso, sabe, caiu por terra, porque acho que não é isso a ideia é comunicação e não ser um astro de televisão. Então, por isso que eu gosto muito do rádio. O rádio tem essa história, o rádio tem essa paixão que não é só a vaidade, Garcia. Ô Zé Ailton, da sua saída de Oliveira para Divinópolis, né, você já colocou aqui, muito jovem ainda, você já ouvia rádio, você já tinha uma ideia de que você faria através da sua preferência naquela época? Garcia, por incrível que pareça, não. Eu ouvia rádio, gostava da Castelo Branco na época, que rodava muita música internacional. Né? Hoje é 94.
E Castelo Branco também, né? Porque Castelo Branco acaba sendo a razão social da rádio que não mudou. Então, é o nome original. O nome original é Castelo Branco, na razão social, e é a 94 Live hoje, que passou por uma repaginação desde 90 até hoje, gritante. É uma coisa... Você olha uma rádio e olha outra, parece que não é a mesma. E isso, mais uma vez eu friso, graças ao diretor que ela teve nessa época que eu entrei, que foi o Sérgio Souza. Ele fez essa transformação toda no FM e principalmente no 94. É um cara que tinha um pulso muito forte, sabe? Era um cara aguerrido, era um cara que comprava briga sem problema nenhum para que a coisa funcionasse. Então, tive N discussões com o Sérgio Souza, a gente já morou em República junto. Cara, e é um cara que eu tiro o chapéu, é um cara que eu respeito e tenho meu respeito sempre pela pessoa e pela transformação que ele fez na 94. E aquele sonho que 90% de nós radialistas, né, tem de morar na capital, de trabalhar na capital, num centro maior, você chegou a provar esse gostinho ou ficou só na imaginação, ficou só no planejamento? Garcia, eu tive o prazer, cara, de experimentar com uma pílula bem pequenininha que capital é um sonho, muita gente vislumbra isso para o futuro, uma ilusão principalmente. Daí eu tirei férias, cara, não me lembro o ano, e fui para 98. Cheguei na 98, eu conheci o Giorgio. 98 em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Conheci o Marcelo Pera, que era a antiga Rádio Del Rey, é isso? É a mesma casa, Del Rey até hoje, que é a razão social. Que nos revelou o Biraci Rogério. Que é o primeiro locutor de FM do Brasil, por exemplo. Então, cara, aí foi por aí. Nesse ano eu tirei férias na 94, na Castelo Branco, finalzinho ali e tal, 94, e fui e falei assim, não, eu quero experimentar a capital e ver o que eles falam e o que é. A realidade. Conversei com o Marcelo Pera e fiquei uma semana na 98. A hora que eu fui colocar na ponta do lápis o que eu ganharia lá e o que eu ganho aqui, ganhava na época aqui, que não era grandes coisas, mas, cara, é o ambiente, é o que você cria, é as suas raízes. Na ponta do lápis são as despesas que aumentam, então, fora cara, do seu terreiro. Tudo isso saiu de cogitação nesse um mês que eu fiquei lá. Fiquei uma semana trabalhando, aprendi muito com Marcelo Pera, com Marquinho, que era da área de promoções. Então, essa turma é muito boa de serviço. Mas é aquele negócio, eles estão ali porque as raízes deles foram criadas ali. E como a minha tinha sido criada em Divinópolis, cara, você acaba falando assim, não, eu não vou largar o que eu tenho para vir para cá e começar tudo de novo. O Mairinho fala muito isso, sabe? Aqui você é o José Ailton. Lá em Belo Horizonte, é mais um. você vai ser mais um. Isso é uma grande verdade. É verdade. Porque geralmente a gente que nasceu no interior, que trabalha no interior, normalmente uns anos atrás, né? Você tinha esse sonho de trabalhar numa emissora da capital, mesmo que fosse, do ponto de vista financeiro, um prejuízo, você alimentava aquilo constantemente, tinha aquela ilusão, né, das noites, daquela vida ali nos grandes centros e tal, nos acontecimentos. Isso tudo vai envolvendo a pessoa até ela tomar uma decisão sensata, que foi o que você fez. Espero eu que tenha sido sensato. Né? Pode crer que é. Eu já sou de uma geração anterior, bem anterior, então eu queria ir de qualquer jeito. E você vivenciou isso. Né? Claro, isso é uma experiência de vida muito grande e tal. Você veja, a vida é do Zé Ailton, mas eu vou só contar um pedacinho aqui. Em 1969, 69, logo depois da Revolução de 64, 4 anos depois, eu fui parar no Rio de Janeiro. Eu tinha começado na Rádio Correio da Serra, lá de Barbacena, e acabei indo para o Rio, atrás do sonho da locução esportiva. Eu tinha o quê? 19 anos. Aí fui trabalhei na Rádio Guanabara, aquela coisa toda. Depois fui para Petrópolis, trabalhei um tempo em Petrópolis, trabalhei em Três Rios. Aí comecei a ficar que nem o seu descobridor, menininho. Comecei a rodar, né? E fui parar na Bahia, fui parar em Natal, então até sossegar
há 30 anos, mais ou menos, atrás, aqui em Divinópolis. Então, só fazendo esse preâmbulo aqui, para dizer do fascínio que o rádio exerce sobre quem tem o rádio na veia. É um vício, né? Igual a gente sempre fala, o rádio, você começa, no começo, você quase que paga para trabalhar, pelo menos na nossa época. Não, todo... Hoje as coisas mudaram um pouco por causa de um tanto de lei que tem, por causa de outras coisas. O começo é sempre assim. É sempre difícil, né? É sempre assim, você paga para trabalhar mesmo. E eu acho que é isso aí que cria a raiz, é isso aí que cria o vício da coisa. Eu, por exemplo, não quis saber de estudar, não quis saber de formação em curso superior, não quis saber. De vez em quando eu vou fazer umas palestras aí para pessoal da comunicação. Aí um dia você me perguntou, você é formado onde, Garcia? Eu falei, na Faculdade de Ciências Ocultas e Letras Apagadas. Pois é, mas é a história que conta, o legado que a gente tem é o que fica. Então, o rádio, cara, é isso, é esse vício delicioso que eu tenho na veia, você tem na veia. A gente tem, Divinópolis tem o privilégio de ter muito profissional bom. A gente conta de FM aqui, eu não vou citar nomes, que eu vou acabar esquecendo de algum. Cometei mas esse pecado. Tem muita gente boa, cara, tanto no sistema MPA quanto em outras emissoras. Você pega locutor que, tipo assim, se daria bem em qualquer lugar do mundo. Então, a Divinópolis é agraciado com isso, na área de televisão, na área de rádio, na área de internet, de grandes agências. Divinópolis tem uma comunicação muito boa. E o rádio, né, no nosso caso aqui, o rádio nos dá uma gama de conhecimentos, né, que você, nem pegando o sujeito PhD em comunicação formado na melhor universidade do mundo, talvez não tenha a vivência no conhecimento, né, isso colocando na prática, forma um profissional que a gente conhece a cada esquina quase que você vai dragando aí no interior, as cidades e tal, as pessoas. E na nossa geração, poucos, aliás, nem existia faculdade de jornalismo, isso é de um tempo para cá. Né? Você pega esse pessoal antigo do rádio e da televisão, por exemplo, Cid Moreira, Heron Domingues, que agora pouca gente conhece. Então, esse pessoal dessa geração, não existia faculdade de jornalismo, não havia também um interesse. Esse pessoal foi forjado realmente no dia a dia. Na prática, Na né? prática, né? Mas eu acho que é isso, a expertise, cara, ela vem isso mesmo. justamente com a prática. Não adianta você ter um diploma e não ter o dom para aquilo. Até hoje, Até hoje é assim. Até hoje eu desconheço, por exemplo, alguém que possa ter uma bagagem mais notória do que esse pessoal formado dentro do ambiente e que tenha saído de faculdade. Eu não conheço, né? Não vou também ser tão exagerado. São poucos. São poucos. É porque vai do feeling da pessoa, né? Tem gente que vai para a faculdade realmente porque quer fazer e tem gente que vai pela vaidade, vai pelo dinheiro. Depois vê que não é nada daquilo. Depois vê que não é nada daquilo. Ou seja, eu conheço repórter que, cara, custa dar conta de ler um texto sem gaguejar. O rádio ensina muito isso a gente sem ter uma faculdade, porque você acaba pegando, sabe, muita coisa, muito improviso, sem ter como errar, porque aquilo ali é ao vivo. Sem ter como gaguejar, porque não tem como voltar e apagar e fazer de novo. Então, tudo isso o rádio te ensina. Então, o rádio, eu acho que é uma das comunicações mais lindas que eu conheço, Garcia. Isso é muito importante, esse depoimento, porque é de uma pessoa que viveu, né, e viveu intensamente a profissão. Quantos anos você tem, Zé? Cara, eu faço o mês que vem 50 anos. É jovem ainda, né? Vamos dizer que sim, né? Perto aqui desse monumento antigo do rádio, né, você ainda tem muitos mares para cruzar, não é? Ô Zé, você se dá como realizado, assim, tanto como uma pessoa, como cidadão, como profissional? Garcia, realizado não, porque eu acho que a pessoa que fala assim, eu estou realizado, ela morreu, ela está morta. Botou ponto final. Justamente. Então, realizado não. Eu tenho muita gratidão na minha vida pelas pessoas que me ensinaram, pelas pessoas que me ajudaram, pelas pessoas que me colocaram hoje onde eu estou. Então, gratidão eu tenho sim. Eu tenho consciência tranquila de que eu estou num patamar muito bom da minha vida,
Estou vivendo um dos momentos profissionais, sabe, mais intensos hoje em dia, tanto com maturidade, com a minha parte financeira, com profissionalismo, com aprendizado. Então, a palavra é gratidão. Realizada, eu acho que a gente nunca vai estar, porque a gente sempre quer um passo a mais, você sempre quer aprender um pouquinho mais, e eu sou muito assim, eu sou muito intenso, você me conhece do dia a dia, você já até narrou jogo que eu estava jogando. E bom de bola então, ele, viu? Bom de bola. É por aí, então eu nunca estou quieto, sabe? Eu quero chegar nos meus 70, nos meus 80, jogando bola, fazendo esporte e desenvolvendo a comunicação, porque foi o que eu escolhi para viver. Eu estava falando negócio de rádio e tal. Você se baseou em alguns locutores, nas suas experiências, principalmente como ouvinte do rádio? Alguém te chamou a atenção que você fala, pô, vou fazer mais ou menos o que esse cara está fazendo, esse tipo de entonação, essa interpretação de texto, alguma coisa? Garcia, eu no meu comecinho de rádio, lá nos anos 90, eu comecei a falar, eu quero isso para mim, então eu vou ter que estudar, vou ter que aprender e vou ter que aprimorar uma coisa que eu não sei. Então, vou começar com os passos pequenos. Eu me espelhava muito no Marcelo Café, na época, que, sabe, era um dos melhores locutores que eu conhecia, que eu ouvia, era um cara muito jovem, muito para cima. Belo Horizonte? Ele era de São Paulo. São Paulo. Marcelo Café era da Transamérica, de São Paulo, se eu não me engano. Você sempre ouviu rádio de fora, essa coisa? Cara, eu sempre fui um cara, sabe, curioso, da vida. curioso. Eu viajava muito. Em todo lugar que eu estava, eu queria, sabe, estar ouvindo, estar conhecendo coisa nova. Então, foi onde eu conheci a locução do Marcelo Café e o Emílio, cara, do Pânico. Ah, sim. Para mim, ele é um concurso de comunicação. O Emílio, eu não sei quantos anos o Emílio deve ter uns 60. Ou mais, um pouco. É difícil, tem muito nego que engana ele né? engana muito. Mas é um cara que, tipo assim, quando eu comecei em rádio, e até hoje, para mim, é um cara que comunica 100%. E chegando em Divinópolis e começando esse trilhar, cara, o Sérgio Souza era, para mim, um exemplo. Porque era um cara que tinha uma locução jovem, era um cara que tinha um vozeirão, que hoje nem é voz que manda em rádio, hoje é a comunicação, mas esse perfil que eu buscava. Falando nessa história, estamos quase ao final do programa, então falando nessa história de 100 anos do rádio e tal, o Zé falou, tal, negócio da locução. Então, a gente vai vivendo, vai aprendendo, por exemplo, até onde eu sei, há tempos atrás você precisava ter um vozeirão danado para falar no rádio, porque a comunicação era precária, o rádio era AM, não tinha estéreo, então chiava muito o rádio. Então o cara tinha que ter a voz forte mesmo. Hoje você pode fazer uma locução levinha, né, mais à vontade. Você me fez lembrar, cara, de um dos locutores que eu sou apaixonado, o cara é muito bom, Guino Carneiro. O Guino. Baixinho, cara, o Guino Carneiro tem uma voz assim, fora completamente do padrão de locução. Realmente. E é um dos locutores, sabe, excelentes. Trabalhou aqui na Rádio Candidez, até na implantação da programação. Trabalhou comigo, na 94. Né? Trabalhou então, também na 94. Trabalhou, né? O Guino é um cara que, tipo assim, é o exemplo que eu tenho de voz, cara. Não tinha um vozeirão. Mas colocava bem e tal, Mas era um cara que comunicava calado, velho. Ele não precisava abrir a boca. Então, o principal no rádio, Zé, tem experiência também, e muita, é você ser claro. O bom locutor é aquele que você entende tudo que ele fala. É ou não é? Menos é mais. É mais ou menos por aí. Tem gente que quer falar bonito demais, não passa não tem jeito. A informação tem que ser, não passa com clareza. Então você tem que ser simples. E outra, você tem que comunicar com o seu ouvinte de acordo com o que ele vai entender. Isso é comunicação. Muito bem, nós conversamos aqui com Zé Ailton Assunção, natural de Oliveira, que está no rádio aqui há 30 anos mais ou menos, 32 né? anos. Já vai fazer 50, 32 anos. Ô Zé, muito obrigado de você ter nos honrado com a sua presença aqui nesse programa. E pode crer que você é admirado por muitos colegas que sempre comentam, o Zé Ailton e tal, principalmente nessa área comercial, onde você faz os contatos, nessa área de comunicação, onde você cria, o ao vivo do rádio, sempre com aquela locução correta. Muito obrigado, viu, Zé? Ô Garcia, eu que agradeço e fica aqui gratidão, cara. Muito obrigado. Zé Ailton, gente da gente!